Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus habite ricamente nos nossos corações. Quero compartilhar um pouquinho hoje sobre a mensagem da cruz, o Evangelho. O Evangelho é a boa nova de grande alegria. Aonde o Evangelho chega, essa boa notícia, que traz alegria, que traz paz, que traz contentamento. Para nós que cremos, é poder de Deus. Porém, um número grande de pessoas desprezam o grande amor de Deus. Um número grande de pessoas considera loucura ou vergonha. Eu quero então compartilhar um pouco com os irmãos sobre o que acontece com aquele que entende que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Abramos as nossas Bíblias, Mateus 16, um texto conhecidíssimo. Mateus 16, a partir do verso 13. Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Assim diz a palavra de Deus. Vamos antes orar? Vamos falar com o nosso Deus. Rendemos-te graça, Senhor, porque para nós o Evangelho é boa notícia. Rendemos-te graça, Senhor, porque para nós o Evangelho é boa nova de grande alegria. Por isso nós clamamos ao Senhor que este momento seja de edificação, que teu Espírito Santo fale a cada coração, que teu Espírito Santo traga luz, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações neste instante, Senhor. Que esta noite seja uma noite de revelação do Senhor. Que entendamos, que compreendamos a tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Assim diz a palavra de Deus, assentado como estão. Verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Que revelação! Deus falou ao coração de Pedro que Jesus não era um simples homem, não era um simples mestre. Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante que esse episódio aconteceu em Cesareia de Filipe. Por que mencionar Cesareia de Filipe? No meu entender, foi totalmente intencional. Mateus teve intenção em falar que esse episódio aconteceu em Cesareia de Filipe. Por quê? Porque essa cidade
foi construída por Herodes Filipe, o tetrarca, que aumentou a pequenina cidade Panais e mudou o seu nome para Cesareia em homenagem a César. E acrescentou Filipe para distingui-la da cidade costeira, que tinha o mesmo nome. E olha que interessante. Os habitantes da cidade de Cesareia de Filipe eram em grande parte gentios. Continua. Cesareia de Filipe era uma cidade pagã, além de ser uma cidade formada na sua maioria de gentios, era pagã, conhecida por adorar deuses gregos. Deuses gregos, Pan. Seus templos eram dedicados ao antigo deus Pan. É o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores, segundo os gregos. Então, era uma cidade formada por gentios, uma cidade pagã que adorava o deus Pan, o deus dos bosques, dos rebanhos, dos campos e dos pastores, segundo os gregos. Olha que interessante, irmãos. É nesse contexto que Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Numa cidade gentia, numa cidade pagã, numa cidade que tinha o seu nome consagrado a César. Cesareia. O nome de Jesus é adorado, o nome de Jesus é exaltado com a confissão: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por que é tão interessante? Porque essa confissão, ela afronta diretamente, ela reprova o estilo de vida, a ideia, a figura de Cesareia de Filipe. A figura dessa cidade, o que ela representa é antagônica à missão de Cristo. Ela é antagônica à ideia do que Cristo veio realizar, o enviado, o ungido. O Cristo, o Filho do Deus vivo, veio com a missão de ser o libertador. Não é mais César, é o Senhor, o governador. E muito mais. Ele veio nos libertar, além dos déspotas e tiranias políticas. Ele veio nos libertar da tirania do pecado, da escravidão do pecado. O Cristo, o Filho do Deus vivo, veio transformar a todos pela fé de cidadãos deste mundo, cidadãos romanos, a cidadãos do reino dos céus. O reino de vida abundante. Ele veio nos libertar da tirania. Ele veio nos dar paz. Ele veio nos dar vida e vida completa. Por isso a mensagem de Jesus Cristo era: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. O Cristo, o Filho do Deus vivo, aponta para a realidade que existe um só Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, porque teu é o reino, teu é o domínio, teu é o poder, teu é a glória para todo sempre. Nós somos teus servos e existimos para a sua glória. É nesse contexto, é na cidade de Cesareia que Cristo afirma: tem um novo rei, tem um novo jeito de se viver, nós honramos a outra pessoa, nós vivemos de um jeito diferente. É nessa cidade, consagrada a César, pagã, gentia, que adora outros deuses, que Pedro exalta o nome de Cristo, o libertador, aquele que veio para transformar os cidadãos romanos em cidadãos do reino dos céus.
É interessante que Jesus faz uma pergunta interessante. Quem dizem os outros? O que dizem os outros que eu sou? Ou quem sou? É interessante que as respostas são várias. Muitos acham que sabem, que conhecem quem é Jesus. Todavia estão enganados. Uns dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias, ou Jeremias, ou algum outro profeta. Todos estão enganados, equivocados, atribuem a eles grandes predicados, adjetivos virtuosos, consideram Jesus um homem especial, digno, honrado, cheio de elogios, até mesmo um homem sobrenatural. Contudo, não conhecem. Vivemos dias assim. As pessoas até pedem a Jesus. As pessoas até buscam a Jesus, mas não conhecem Jesus. Estão em Cesareia. São cidadãos deste mundo. Ainda não conhecem, ainda não entenderam quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não adianta falar que Jesus é maravilhoso. Não adianta tecer vários elogios a Jesus. Não adianta. O que adianta é conhecê-lo. A resposta que Jesus ouviu sobre quem diziam ser ele, por melhor que fosse, estava incorreta, equivocada. João Batista, homem brilhante na época, foi o último profeta, reconhecido não somente pelo povo, mas reconhecido até mesmo por Herodes, a quem mandou matá-lo. Como homem de Deus, Herodes estava com medo de mandar matar João Batista. João Batista foi um homem diferente. Eugene Peterson fala que ele era a voz do trovão. A voz dele balançava. Foi João Batista quem confrontou os fariseus, líderes que exerciam influência religiosa. Foi João Batista que confrontou os saduceus, líderes que exerciam influência política, chamando-os de raças de víbora, e convidando-os, convocando-os para produzir frutos dignos de arrependimento. João Batista não mexeu com qualquer um. Foi por isso que João Batista morreu, irmãos. Mas foi um homem marcante. Foi um homem marcante. Muitos saíam de longe, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão, para ouvir e ser batizado por João Batista. Mas Jesus não era João Batista. Elias foi um grande profeta. Talvez o maior profeta de Israel. Profeta que marcou a história de Israel. Foi Elias quem confrontou o rei Acabe e a sua maldosa esposa, a Jezabel. Foi Elias quem desafiou os 450 profetas de Baal. Foi Elias quem foi levado aos céus em uma carruagem de fogo.
o profeta Malaquias ainda profetizou que alguém como Elias seria o precursor do enviado, do Cristo, do Messias. Homem que marcou a história. Elias. Mas Jesus não é Elias. Não adianta dar predicados, virtudes a Jesus apenas. Nós precisamos conhecer quem é Jesus. Jeremias. Jeremias foi um profeta que marcou a história de Judá. Era considerado o cabeça de uma importante série de profetas, os profetas do exílio. Algumas tradições judaicas ensinavam que ele reapareceria na época do Messias. Queridos, só compararam Jesus com homens marcantes. Só compararam Jesus com pessoas usadas por Deus, ungidas por Deus. Mas essas pessoas não eram Jesus. Jesus não eram essas pessoas. Seja quem for a pessoa, por melhor que seja, as comparações estavam totalmente equivocadas. Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo eterno que habitou entre nós, o Príncipe da paz, o caminho, a verdade, a vida, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Jesus é único. Jesus é dono da vida, é em Jesus que está a vida, sem Jesus não tem vida. Assim diz João, na sua primeira carta. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. As comparações estavam equivocadas. Pois Jesus é o dono da vida. É a promessa viva que estava se consumando. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente e libertaria a humanidade do domínio da morte, do diabo e do pecado. Jesus é aquele prometido por Deus. Ele esmagaria a cabeça da serpente. Ele nos libertaria do domínio opressor do diabo, da morte e do pecado. Louvado seja o Senhor. O propósito de Pedro em afirmar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O propósito de Pedro foi distinguir Jesus de qualquer outro que pudesse ser chamado de Cristo, ungido, de qualquer outro que pudesse ser chamado de Filho de Deus. Por quê, pastor? O povo de Israel esperava esse ungido, há muito tempo. O povo de Israel esperava pelo Messias há muito tempo. E muitos Messias se levantaram. Muitos Cristos se levantaram. Muitos. Por isso Pedro ele faz essa distinção. Você é o verdadeiro Cristo. Você é o verdadeiro ungido de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa referência a Deus vivo era a forma que os judeus usavam para fazer distinção do Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o único Deus, e os falsos deuses. Então Jesus sabia com quem ele estava falando. Pedro sabia com quem ele estava falando. A glória da confissão de Pedro está no fato de que ele apresentou esta declaração, essa confissão, quando poucos estavam a favor de Jesus e muitos estavam contra ele. Pedro fez a sua confissão quando os líderes religiosos da sua própria nação, os escribas, os sacerdotes, os fariseus,
todos se declaravam contrários ao Senhor Jesus. Todos. E o perseguiam. E tramavam uma forma de matá-lo. E Pedro confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fez sua confissão quando Jesus estava em forma de servo, sem riquezas materiais, sem dignidade real, sem nenhuma comprovação visível de sua realeza. Por que você fez questão de falar isso, pastor? Porque os judeus esperavam isso na sua época, irmãos. Quem seria o Messias? Aquele que nasceria no trono, numa família real. Aquele que se assentaria no trono, libertaria Israel do domínio romano e reinaria absoluto. Mas Jesus? Quem era Jesus? Um homem pobre, humilde, servo, rei, mas sem o trono. Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, nesta condição. Algo que requereu dele muita fé, firmeza de caráter. Tanto que Jesus afirma: isso não brotou no seu coração não, Pedro. Isso é revelação de Deus. Foi Deus que falou o seu coração. De fato eu sou o Cristo. De fato eu sou o Messias. De fato eu sou o Filho do Deus vivo. E o que acontece? Depois de entendermos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que acontece? Depois que entendemos que nós não somos de Cesareia de Filipe, o que acontece? Quando nós entendemos que esse Messias, que não está sentado no trono, que não tem de forma visível como comprovar sua realeza, o que acontece quando entendemos que Jesus é o Cristo? E é sobre isso que eu quero trabalhar agora, irmãos. Vamos ler os versículos 21, 22 e 23 do mesmo capítulo. 21, 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Que interessante. Pedro que deu uma declaração tão maravilhosa, que transforma a vida, agora é reprovado. E reprovado por quê? Porque quando nós entendemos que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, passamos a viver sob a ótica do reino de Deus. Ou seja, sua forma de ver o mundo muda.
aparentemente, seria mais adequado a figura do ungido, a figura do Cristo, o Filho do Deus vivo, receber glórias e honras em vez de sofrer e ser morto em Jerusalém pelos anciãos, principais sacerdotes e escribas. Na cabeça de Pedro, era inadequado para o Messias, para o ungido, ser morto, sofrer. Tenha compaixão de ti. De modo algum isso te acontecerá. Certamente você vai sentar no trono. Certamente você vai ser recebido por honras e glórias. Certamente teu nome vai ser exaltado por todos. Certamente todos verão o seu domínio. E o que Jesus fala? Essas coisas, essas palavras, elas não provêm de Deus, mas sim são palavras de homens. Pedro voltou para Cesareia. Pedro volta para Cesareia. É em Cesareia que nós queremos receber glórias, irmãos. É em Cesareia que a visão é deste mundo. É em Cesareia que nós somos como aquele louco. Lembra? Que juntou tudo no seu celeiro. E o Senhor perguntou para ele: esta noite te pedirão a tua alma, para quem será? Louco! É em Cesareia que nós somos loucos, irmãos. É em Cesareia que nós vivemos para satisfazer a nós mesmos. A visão é a visão dos homens em Cesareia, mas com Cristo é a visão do reino de Deus. Nos moldes deste mundo, o Cristo, o Filho de Deus, deveria ter vindo e sentado no trono com poder e grande glória. Mas lembre-se e pensa comigo. Nós não vivemos pelas vistas, pelo que vemos. Nós vivemos pela fé. O que é precioso neste mundo, o que é favorável neste mundo, o que é louvável neste mundo, o que é confortável neste mundo, pode ser reprovável para Deus. E o que Pedro oferece para Jesus? Honra, glória, poder, majestade. Jesus repreende-o, reprova-o. Porque na ótica de Jesus, na ótica do reino, o que estava destinado a ele era a cruz. Aqueles que entendem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, são libertos das ilusões deste mundo e agora vivem buscando o seu reino e a sua justiça. O problema não é as glórias, as honras. O problema era que Pedro estava querendo tirar Jesus do seu propósito. O problema é que, com a mentalidade humana, Pedro, totalmente equivocado, estava tentando tirar Jesus do plano eterno. A intenção era boa? Era. Pedro queria o melhor para Jesus, na visão humana, queria. Mas lembre-se, querido, quando nós entendemos que Cristo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a nossa forma de ver o mundo muda. O que nós passamos a fazer é buscar o reino e a sua justiça. Eu quero pensar com você como que está a sua vida. Quais são as suas prioridades? Como você está vivendo? Você está em Cesareia? Ou você está no reino? Para onde você quer ir, irmão? Como você quer viver? Quais serão as suas prioridades? E aqui eu não estou falando sobre aquela vida religiosa, vazia,
de um fariseu. Não. Estou falando daquela vida cheia de vida, marcante, que prioriza o reino. Aquela vida cheia de Deus. Talvez você não tenha nem tempo para religião. Pouco tempo para religião. Talvez o seu tempo de estar envolvido com a religião é hoje. No dia de hoje, o domingo. E o resto da semana você não tem tempo para religião. Mas você separa todos os dias tempo para se encher de Deus. Tempo para crescer na presença de Deus. E esse tempo na presença de Deus molda a sua forma de ver o mundo. Você não é mais de César. Você é de Cristo. Quero continuar. O que acontece? Quando nós entendemos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, passamos a ser imitadores de Jesus. Vamos ler outro texto? Versos 24 e 25 agora. Versos 24 e 25. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Louvado seja o Senhor, porque quando nós entendemos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, passamos a ser imitadores de Jesus. A sua forma de agir no mundo muda. Não só apenas a sua forma de ver o mundo, mas a sua forma de agir também muda. As escolhas que você fará visivelmente são influenciadas pelos valores de Cesareia? Pelos valores do reino. A nossa forma de fazer escolhas muda. Porque entendemos que Jesus é o Cristo, o enviado para a salvação. Quem entendeu que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, deseja ser seu seguidor. Nós escolhemos ir até Jesus, nós escolhemos acompanhá-lo, nós escolhemos segui-lo, nós escolhemos ser seus imitadores. As escolhas, a forma de agir muda. Por quê? Porque a nossa vida passa a ser influenciada pelos valores do reino. Por Cristo, e tão somente por Cristo. É impossível alguém fazer isso sem Cristo. Somente por Cristo e somente em Cristo nós escolhemos negar a si mesmo. Em Cristo nós escolhemos negar a si mesmo. Em Cristo nós escolhemos dizer não para as nossas vontades antes naturais, segundo a ótica deste mundo. Mas em Cristo, nós dizemos não às nossas vontades egoístas, nós dizemos não às nossas vontades orgulhosas, nós dizemos não às nossas vontades centradas em nós mesmos, em si mesmo. Em Cristo, estas vontades são negadas, desprezadas, porque negamos a nós mesmos, a si mesmo, em Cristo Jesus. A nossa forma de agir muda, irmãos.
E é por Cristo, e tão somente por Cristo. Por Cristo nós escolhemos negar a nós mesmos. Por Cristo nós escolhemos tomar a cruz de cada dia. E aí agora eu quero meditar com você. O que é tomar a cruz de cada dia na ótica do pastor Robertson? Tomar a cruz a cada dia é um compromisso total com o Evangelho. Seja qual for a consequência, eu tomo a minha cruz. Eu assumo um compromisso total com Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um compromisso total com o Filho de Deus. E isso gera consequências. Além de negar a si mesmo, muitas vezes, obstáculos, problemas, perseguições serão presentes nas nossas vidas, mas nós tomamos a nossa cruz a cada dia, porque nós entendemos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A nossa forma de viver mudou, a nossa forma de agir muda, porque somos totalmente influenciados pelos princípios do reino. Porque entendemos tal mensagem, escolhemos ir até Jesus, negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, a cruz do compromisso, ser inteiro diante de Jesus e segui-lo nos parâmetros de vida. Nosso parâmetro de vida é Cristo, a nossa régua. A régua das nossas escolhas é Cristo. As nossas medidas são medidas em Cristo. Assim será as nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas ações, as nossas posturas, os nossos relacionamentos. Afinal, nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de agir no mundo, agora possui a ótica celestial, a ótica de Jesus, a ótica dos princípios do reino. Caminhando para o fim. Primeiro, quando entendemos que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Cristo, passamos a viver a ótica do reino. A nossa forma de viver muda, de ver o mundo muda. Passamos também a ser imitadores de Jesus. A sua forma de agir no mundo muda. Mas também, eu quero frisar bem isso, para encerrar. Passamos a ser igreja de Jesus. Passamos a ser igreja de Jesus. O nosso padrão de ser no mundo muda. Porque passamos a ser igreja de Jesus, o padrão de Jesus. Aleluia. Eu quero pensar com você. O quão igreja você é? O quão igreja você é? Porque ser seguidor de Jesus naturalmente nos leva a ser igreja. Porque o padrão de ser no mundo muda. O padrão passa a ser igreja. Eu sei que isso daria mais 1 hora de sermão. Mas vamos ler o texto? 18 e 19. Mesmo capítulo, 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que lhe desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quando entendemos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós somos chamados a ser igreja.
E é interessante, porque vivemos sob a ótica do reino de Deus, a nossa forma de ver o mundo muda. Porque vivemos para agir conforme Jesus, sendo imitadores de Jesus, a nossa forma de agir muda. Mas também passamos a ser imitadores de Jesus. É interessante que quem edifica a igreja? Jesus. A nossa forma de ser neste mundo vai ser igreja. E olha o que eu quero frisar bem. Nós somos igreja. E não apenas frequentadores de igreja. E isso muda a nossa forma de viver. Porque nós somos igreja aqui, mas nós somos igreja também lá fora. Porque nós estamos em Cristo. A igreja é edificada pelo próprio Cristo. Se você está aqui, querida, é por causa de Cristo. A igreja na qual as portas do inferno não prevalecem contra ela, foi Cristo que edificou, e é Cristo que está edificando, e é Cristo que está acrescentando a esta igreja aqueles que hão de se salvar. O maligno, o mundo, o pecado. Como as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja, contra a igreja de Jesus, o maligno, o mundo e o pecado não possuem poder para corromper, para dominar a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Por quê? Porque a igreja é edificada por Cristo, a igreja é de Cristo Jesus. Aqueles que entendem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eles passam a viver como igreja. Eles passam a ser igreja. Encerrando, estamos ligados a Cristo. Foi Cristo que nos trouxe aqui. É Cristo que edifica a sua igreja. Se somos igreja, é por causa de Cristo. Se você hoje tem a ótica do reino, é por causa de Cristo. Se você hoje escolheu ser imitador de Cristo, negar a si mesmo, assumir um compromisso total com o evangelho, é por causa de Cristo. Porque Cristo é aquele que edifica a sua igreja. Porque entendemos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nosso padrão de ser no mundo agora é ser igreja. Estamos ligados a Cristo. E lembre-se, você também está ligado uns aos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Somos o corpo de Cristo. Somos representantes de Jesus aqui. E quando somos representantes de Jesus aqui, quando somos igreja, nós podemos estar em Cesareia, mas Cesareia não nos afeta. Nós continuamos a viver os princípios do reino. Nós continuamos a ter um compromisso total, inteiro com o evangelho. Cesareia está aqui, mas não está dentro de nós. Porque nós entendemos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, passamos a ser representantes de Cristo aqui. A igreja é o pé e as mãos de Cristo aqui. Por isso passamos a ser igreja. Somos representantes de Cristo aqui.